está de volta com mais um episódio. E hoje, Marcelos Vinícius, a gente vai falar sobre um assunto que é o assunto do momento, né? Pô, um assunto que está em voga. É o assunto do momento desde que eu tava no fundamental, na verdade. Só que o assunto do momento passou por vários assuntos, essa é a verdade. A gente vai tentar aqui responder uma pergunta, né? Que é a pergunta aí do nome do episódio. Então para isso, a gente trouxe aqui uma pessoa com uma mente colossal. Que isso? Pra poder ajudar a gente a navegar por esse mar de mistérios, que é o nosso querido Henrique, que veio direto do Nautilus aqui pra nos abençoar com sua deliciosa presença. Salve! Tudo bem, Henrique? Como você tá, cara? Pô, tô bem. Obrigado por me receber. Salve, Marcela. Salve, Dan. Salve, editores. Salve, pessoal que tá ouvindo. Pô, mente colossal me deixa até constrangido, né, cara? Que isso? Pô, para o pesadelo dos negacionistas de papo cabeçudo. Papo reto. Não, por isso que eu tenho o meu handicap aqui, né? Estamos sempre portando handicaps. Mas é isso, estamos aqui pra falar desse grande tema, desse difícil, espinhoso tema, né? Que é... Pois é, vamos falar sobre a Guerra dos Consoles, só que, Marcelo Vinícius, a Guerra dos Consoles, ela se divide aí em muitos capítulos, ela tem muitas camadas, e há quem diga que ela acabou, há quem diga que não, há quem diga que ela será eterna. Será que a gente vai conseguir responder isso aqui nesse podcast? Há quem diga que a verdadeira guerra é contra os 4 temperamentos que maculam nossa consciência. E que temperamentos são esses? Cara, de acordo com a série do momento, que é a Ruptura, os temperamentos são malícia, medo, alegria e... aflição. E o Flamengo, nossa guerra é contra o Flamengo também, não? Exato. Eternamente. Eu, como um flamenguista aqui, ou rubro-negro, né? Porque aqui no Rio, a gente diz que flamenguista é coisa de paulista. Ah, é? Então é rubro-negro. Ah, pode crer. Mas eu fico muito feliz de saber que o Henrique está em guerra contra o Flamengo, porque é do ódio que o Flamengo se alimenta. Assim como a Guerra dos Consoles. Mas, quero primeiramente saber como você está, Marcelo Vinícius. Você tá bem hoje, cara? Cara, vou te falar, já estive melhor, hein? Não vou mentir pra nossa audiência. O começo de 2025 deu duros critical hits aqui, mas eu sinto que eu tô em curva ascendente. Dias melhores virão, o futuro é promissor, porque não tem mais pra onde descer, mas vai dar tudo certo. Mas peraí, você tá numa curva ascendente ou numa curva sem dente? Ascendente. Ok, não sei. Vai que existe alguma expressão dos jovens que eu desconheço, não é mesmo? E tem uma coisa que me deixa muito feliz também. O quê? Esse tipo de pauta, acho que eu nunca falei isso aqui, mas esse tipo de pauta é o meu favorito. Eu gosto muito mais de falar sobre videogames enquanto subcultura do que necessariamente indústria e treta de não sei quem. Eu gosto de tudo, na verdade. Mas se você me perguntar o que eu mais gosto de falar, é pautas culturais. Eu acho que até vale aqui uma breve introdução sobre como a gente vai fazer essa pauta aqui hoje, mas antes eu quero saber se o Henrique tá bem. Você tá bem, Henrique? Eu tô bem. Eu tô parecido com o Marcelo, me identifiquei conforme ele ia falando também que esse começo de ano tá um caos, né? É um caos. Mas estamos confiantes nessa curva ascendente também. Mesmo sem dente, estamos confiantes nessa curva. Tá bom. Mas voltando à pauta aqui, como eu ia dizendo, a gente vai fazer aqui uma divisão aqui entre 2 atos, vamos falar assim. A gente vai falar um pouco sobre a guerra da indústria, que acho que muita gente que tá ouvindo aqui deve ter ouvido falar lá, que começou lá nos anos 90, quando era Sega contra Nintendo, e aí depois a Xbox contra Sony. Sempre há uma guerra na indústria do ponto de vista dos executivos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, e como isso se conecta com as comunidades e com os jogadores, e qual o papel dos jogadores nisso, e até onde essa guerra se transforma numa guerra sobre cultura também, né, e sobre posicionamentos e etc, para além do gosto e da preferência de videogame, assim, né. Então a gente vai tentar aqui pegar essa bifurcação aqui, mas tentar percorrer os 2 caminhos ao mesmo tempo, para poder compartilhar com vocês nossas opiniões. Então fiquem aí, mas antes da gente partir pro papo, antes da gente chamar a musiquinha aqui que o Zabuzeta vai soltar o som como um grande DJ, fica aqui o convite para quem tá ouvindo para conhecer o nosso financiamento coletivo lá no Orelo, porque a gente tá a todo vapor, né, Marcelo? Esse ano a gente tá chutando a porta, né? Cara, a Orelo também, queremos crer, com a ajuda
absurda da nossa audiência, que tá numa curva ascendente. A gente preparou muita novidade para 2025, quem acompanha as nossas redes sociais. Aliás, se você não segue o Up nas redes. Outra dica forte, essa é de graça, @segueup. Em especial o Instagram, mas é muito importante seguir a gente na Aurelo também, mesmo se você não for colaborar nesse momento. A gente sabe que todo mundo em algum momento vai colaborar, porque nossa audiência é assim, eles vão comparecer com muita força. Uma audiência nobre. Às vezes agora, nesse comecinho de março, tá complicado aí, a gente entende, mas vale a pena seguir a gente na Aurelo, porque a nossa newsletter, que até o ano passado era fechada, agora tá aberta pra todo mundo. E o conteúdo se expandiu, eu acho que ele tá mais completo, tá mais divertido, tá mais diverso, porque todo mundo tá dando uma pinceladinha ali, né? A Tainá, o Cardoso também. Pode ser que ao ler nossa newsletter você pense, nossa, mas eles estão falando de um podcast que tá dentro da newsletter, mas não está, e tá na Aurelo? E o que é o Sem Pauta? E o que é o Grupo Secreto? Então acho que é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né, Dan? Exatamente, cara. Então fica o convite. O link tá sempre aqui na descrição. Como o Marcelo disse, você pode seguir o Up lá no Aurelo, independente de você apoiar, né, com grana, né, ali nas categorias disponíveis. E aí você já vai ter acesso a essa newsletter aí, como o Marcelo comentou. A gente comenta ali, semanalmente vai chegar no seu e-mail, né, a partir do momento que você seguir. Ou você pode acessar pelo próprio aplicativo ou pelo navegador, né, entrando lá no orelo.cc/uppodcast. Up-podcast. Então fica aí esse convite. Considere apoiar o Up, porque não apenas para receber as recompensas, né, mas também para poder apoiar o trabalho que a gente faz aqui, porque esse programa só existe graças às pessoas maravilhosas que estão apoiando a gente lá. Então faça como todos esses lindos. Se a gente chegar a 15k na Aurelo, a gente vai comprar o passe do Henrique do Nautilus. E vai ser a contratação da temporada. O passe de batalha vem vários conteúdos exclusivos, hein? Olha aí. Ô Henrique, se você fosse um jogador de futebol, que posição você jogaria? Armador. Camisa 10? Tem armador? Eu não sei o que é o armador no futebol, porque eu não manjo muito de futebol, mas... O armador no futebol, ele arma. Então, é porque no basquete tem um armador, né? No vôlei, né? Tem um armador que é o cara que, tipo assim, o cara que, tá ligado? Fala assim, pô, faz essa jogada aqui. Aí o atacante vai lá e faz. Seria meio que isso. Eu não sou muito atacante, eu não sou o cara da energia explosiva, mas eu gosto de armar as jogadas. Então o Henrique está armado, pronto pra gente falar sobre a guerra dos consoles, né? Então vamos lá. Zabuzeta, puxa aí uma canção intensa, uma canção, não sei. Rufos os tambores de guerra, né? Exatamente. Pô, põe aquela do começo do Planeta dos Macacos, que é meio triunfal, mas é meio tensa, sei lá. Começo do Planeta dos Macacos? Qual a música do começo do Planeta dos Macacos? Agora eu já esqueci também. Tá bom. Que o macaco tá jogando o osso pra cima. Porra, todo mundo lembra dessa Pelo cena. amor de Deus, cara, isso é 2001, Odisseia no Espaço. Você tá completamente maluco. Nossa, esquece. Zabuzeta, você jamais cortará isso deste episódio. Eu falei que eu não tô bem. Falei no começo do episódio que eu não tô bem. Tá bom. Em sua defesa eu vou concordar. Mas vamos lá então, bora, Zabuzeta. Puxa aí a música do Planeta dos Macacos. Então tá bom, vocês acabaram de ouvir a música que não é do Planeta dos Macacos, é a música do 2001, Odisseia no Espaço, clássico do Kubrick, que o Marcelo confundiu aqui com um filme que também é muito bom, vai, em defesa do Marcelo aqui. É porque tem um macaco, você tem que conhecer que tem um macaco. De fato, tudo é macaco, então tá bom. Mas a gente vai entrar aqui no nosso assunto, né? E Marcelo, eu acho que a gente pode começar falando do passado, né, cara? Porque normalmente é assim que as coisas começam. A gente vai começar falando um pouco sobre a guerra dos consoles ali como marketing, não sei como definir, mas como que ela começou, né? Eu consigo lembrar ali da Sega contra a Nintendo. Talvez antes disso já tenha nascido essa guerra em pequenas pílulas, em pequenos momentos ali, mas eu acho que ela tomou forma e se tornou uma coisa conhecida em termos de mercado, em termos de expansão, assim, talvez até cultural, né? Com a Sega e a Nintendo nos anos 90, né? Aliás, antes, deixa eu só fazer um comentário. Sabe por que a minha cabeça foi pra 2001? Ué, cara, pelo amor de Deus. Não, vai fazer sentido, vai fazer sentido. Eu lembrei de 2001 porque a galera que é negacionista de que o homem pisou na lua fala que era possível fingir essa porra porque já existia 2001. Então o Kubrick conseguia fazer
perfeitamente uma cena do homem pisando na lua, que foi o ponto mais icônico da Guerra Fria. E eu acho que a maneira como a gente trata a guerra de consoles é uma herança cultural da maneira como a gente entendia a Guerra Fria. Tipo, ficou no imaginário popular o que é uma corrida tecnológica. E eu acho que as pessoas começaram a falar de videogame em termos de corrida tecnológica, o que no fim, quando a gente fizer esse caminho até os dias de hoje, a gente vai ver que foi uma péssima ideia. Mas eu acho que foi por aí que começou, e que não era tão forte ainda nos anos 80, porque enquanto o videogame tava tendo uma queda nos Estados Unidos, é quando ele tava levantando no Japão, e a Nintendo era meio que hegemônica lá, e antes a Atari era hegemônica no Ocidente, então você não tinha muito essa rivalidade direta, assim, né? Que eu acho que ela vem a partir do Mega Drive vulgo Genesis, da publicidade forte, né, da Sega pra tentar tomar o espaço que antes era só da Nintendo. E a gente tinha também ícones, né? A gente tinha rostos, que era do Sonic e do Mario, pra gente atribuir essa rivalidade, que isso fez toda a diferença. Eu acho muito louco que os executivos, eles têm um papel ali direto nesse conceito de guerra aí entre as marcas, né, Henrique? Tipo, o marketing, ele reforçava uma disputa, né? Ele reforçava uma sensação de confronto mesmo entre os fãs e entre as marcas e entre o mercado, assim, né? Cara, é curioso, porque eu ia comentar sobre alguma coisa similar mais tarde, mas já que o Marcelo já entrou já com tiro, porrada e bomba, né? Eu queria comentar duas coisas, porque, tipo, é justamente essa questão, né? Dessa, entre aspas, já uma pseudo-guerra de consoles, já os precursores ali, né? Dessa guerra de consoles nos anos 80, ao mesmo tempo que você tem coisas que foram esquecidas, né? Pela história oficial dos videogames, tipo o ZX Spectrum na Europa, né? Que era aquele computadorzinho lá que, pô, até hoje em dia você tem galera criando jogo no mesmo modelo e etc, galera que se inspirou, desenvolvedores que cresceram mexendo no ZX Spectrum, mas é muito fora dessa história oficial, porque não é, tipo, Estados Unidos, Japão, né? Não tem essa coisa Estados Unidos e Japão. E sobre essa parada da Guerra Fria, duas coisas, né? Eu acho que uma é que, e aí era onde eu ia chegar, mas depois eu falo disso, né? Mas, tipo, pô, você já tinha, anos 70, Star Trek ou Star Wars, né? Você já tinha esse tipo de divisões em termos de fandom, né? Você já tinha esse começo dessa ideia de fandom começando ali, né? O geekdom, digamos assim, começando ali. E toda essa ideia do geekdom, né? Do geek, do nerd, ele vem justamente dessa época da Guerra Fria, como o Marcelo falou, tá ligado? Era uma questão de tecnologia, era uma questão de informação, né? Então, tipo assim, foi quando dentro da cultura, essas ideias, elas tomam mais forma, né? De tipo assim, putz, o homem do século 21, ele vai ser um programador, né? Acabou a época da guerra que é lutada necessariamente, né? Total. Agora aqui é tecnologia. E a própria história do videogame vem disso, né, mano? O clássico caso lá do radarzinho que o cara alterou pra criar um videogame, né? Tipo, isso é um dos primeiros videogames que a gente entende como videogame. Era literalmente um equipamento militar que foi transformado em um videogame. Justamente porque todo o avanço tecnológico dessa época, de maneira geral, tá atrelado à Guerra Fria e esse desenvolvimento, né? A internet, né? Muito das ideias de computadores pessoais vem daí também, né? E por aí vai. Então, tipo, existe essa linha muito forte dentro dessa guerra dos consoles que puxa aí justamente, como o Marcelo falou, dessa questão da Guerra Fria, né, mano? Total, assim. Que eu acho muito bonito e muito trágico ao mesmo tempo. Porque eu acho que, da mesma forma como a gente começou a pensar videogame no Ocidente em termos de disputa, de corrida, eu ainda acho muito bonito que, como dizem Metal Gear, né? O amor florescer no campo de guerra, assim, né? Eu acho muito bonito que uma tecnologia que até então era só pra combate foi pensada pra lúdico, pra divertir e tal, né? É, de fato. E tem dois caminhos. Eu consigo pensar em duas maneiras, né? De você entender videogame num geral. No Brasil, no mundo todo, mas no Brasil a gente foi muito formado por revistas também, né? E essas revistas que traziam pra gente as informações dos jogos, dicas, reviews, etc. Mas elas eram muito parecidas também com revistas da área de tecnologia ou até da área de automobilismo, que são revistas focadas em desempenho, em o que é melhor, qual é o melhor investimento que você pode fazer nessa área. Então, total. A galera compra um Super Nintendo, ela faz questão de deixar claro pra quem compra um Mega Drive que a escolha dela foi a melhor. Até hoje a gente vê muito isso, né? Mas nos anos 90 era muito forte. Eu acho que isso daí, isso que o Marcelo está falando, e aquilo que o Henrique comentou antes também, né? Sobre o Star Trek, sobre a coisa da cultura pop, eu acho que isso está muito intrínseco na cultura
pop de forma geral, e quando eu falo cultura pop, eu tô pegando o videogame no meio também, que é essa parada da disputa, de você tomar um lado, e por vezes a pessoa fica tão cega com isso, que ela deixa de consumir o outro lado só pra poder manter a sua escolha ali, né? E você falou sobre Brasil, Marcelos, e eu acho que nós somos um povo do futebol, né, cara? As pessoas torcem pros seus times, e não à toa, muitas pessoas, quando conversam sobre guerra de consoles, citam essa impressão de que, assim, a pessoa encara o videogame como se fosse um time de futebol. Tipo, se eu comprei o meu Xbox, eu vou defender ele, eu vou torcer por ele, e eu vou torcer contra o PlayStation, sabe? E esse véu é rompido só agora, talvez, assim, dessa coisa de, tipo, o que tá no meu não pode estar no seu, eu não me interesso pelo que tá no seu, sabe? Porque o meu é melhor. E eu acho que tem uma questão cultural, e ao mesmo tempo tem uma coisa de raiz mesmo, da forma como as pessoas consomem, as pessoas enquanto sociedade consomem esses produtos, sabe? Que são feitos em meio a diferentes mercados, mas que sempre há competitividade, e essa competitividade ela é alimentada de maneira diferente, sabe? Eu não peguei isso, eu acho que o Dan a gente precisaria do Cardoso, talvez o Henrique saiba, mas acho que nessa época já era também muito forte a questão Mac versus Windows, né? E Bill Gates e Steve Jobs, né? Sabe, essa figura de marcas que vendem, não é só se o seu computador consegue executar o tal software muito bem ou rodar tal aplicação, não. Qual é a mensagem, qual é o estilo de vida que o seu computador tá vendendo? Que é essa marca por trás, qual é a ideia por trás daquilo que você tá consumindo. Essa coisa da ideia, ela rema não necessariamente em paralelo à coisa do avanço tecnológico, né? Às vezes a questão da ideia, ela tá numa tangente ali, né? Porque, por exemplo, o Sonic, ele é um velocista, né? Ele corria muito rápido pra tentar mostrar que o Mega Drive era muito potente e muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, quem viveu o começo dos anos 90, grunge, Nirvana, MTV, skate, você tinha essa coisa da atitude, do radical, que o Sonic tinha e que o Mario não tinha. Então a galera do Mega Drive era a galera da rebeldia, do rock and roll, e a Nintendo era coisa de criança, até hoje. Então não era só qual console era mais potente, mas qual é o lifestyle que você tá comprando. Né? A parada que eu citei, inclusive, né, é justamente dessa divisão do Star Trek e Star Wars, né, que eu acho que entra aí. E eu queria citar alguns autores, né, ao longo do episódio, né, mas um que eu ia comentar é um texto excelente, que é Geekdom, né, esse fandom geek como etnias simuladas. Faz uma análise de mídia justamente, principalmente dos anos 90, né, e justamente o que o Marcelo falou, né, essa coisa, tipo, Steve Jobs e Bill Gates. Sabe aquela ideia de, tipo assim, pô, cuidado com o nerd pode ser seu chefe no futuro, tá ligado? Que tinha muito, assim, nos anos 90. É muito essa pegada, assim, de justamente, pelo menos pra leitura desses autores, né, porque é uma experiência muito racializada, né, querendo ou não, sacou? Tipo, a nossa experiência aqui no Brasil, ela é diferente, né, mas, e aí a gente vai entrar nisso, né, vai falar disso, mas, principalmente nos Estados Unidos, né, principalmente no Japão, é isso, né, videogames, nos Estados Unidos, homens brancos, né, homens e brancos, né, basicamente é essas as pessoas que estão preocupadas com tecnologia, são essas pessoas que querem saber de desempenho, e essas pessoas que estão entrando nessas subculturas, né, nessas coisas que são novas, né, essas coisas que não são pra pessoas velhas, porque isso era algo na época também, né, tipo assim, videogame era essa coisa jovem, moderna, contemporânea, o futuro, né, então essas pessoas estavam na crista da onda, né, porque, pô, eu tenho essa experiência e eu conheço, e eu, mesmo que eu não seja um atleta, mesmo que eu não seja popular, eu sou inteligente e eu vejo, né, estou acompanhando essa cultura se desenvolvendo e etc. E o outro autor que eu ia trazer, que eu ia comentar, era o Brendan Keough, né, porque, tipo assim, apesar disso ser, digamos assim, a cultura mainstream, né, dos anos 80, anos 90, existia outras ideias, né, você tinha, por exemplo, nos anos 80, as filósofas de tecnologia feministas. Anna Haraway, né, o pessoal deve conhecer, talvez, né, a questão do ciborgue, né, e etc e tal, e você tem essa divisão, justamente começa ali nos anos 80, nos anos 90, de tecnologia como hackers, né, porque nós temos um sistema que nós vamos dominar, a gente vai extrair o máximo possível desse sistema, né, o sistema mais potente o possível, e você tem essa ideia ao mesmo tempo, concomitantemente, não tanto no mainstream, mas rolando também de, tipo assim, videogame e tecnologia como ciborgue, algo que você se conecta, né, algo que você entra ali e tal, que é justamente, mesmo que rola essa guerra de consoles, tipo, igual a gente fala hoje em dia, sei lá, de jogos arte, hoje em dia, naquela época já rolava, só que
ninguém falava disso. Tipo, não chegava aqui, né? Não era o que chegava nas revistas pra gente, como o Marcelo estava comentando, né? O que chegava nas revistas é, pô, som, gráficos, nota, tá ligado? Diversão. Sacou? Diversão, qualquer fator diversão, fator replay, tá ligado? Que é justamente uma análise de performance, como se você estivesse analisando um eletrodoméstico, tá ligado? Sim. Então, diferente em contraste com essa outra galera que na mesma época já estava pensando, já existia essa ideia de pensar o videogame por um outro ponto de vista, né? O próprio desenvolvedor do Earthbound, né? O Shigetsu Itoi. Gênio. Eu acho que principalmente aqui no Brasil, essa forma de você enxergar o videogame de uma maneira distante de apenas um produto tecnológico ali, ela tem uma dificuldade de florescer porque tem uma questão econômica por trás, né? Então, o discurso, ele fica muito forte na coisa do vale a pena você gastar esse dinheiro nisso aqui? Até onde vale a pena isso daqui ter o seu tempo, ter a sua grana? Se você comprar, o seu investimento vai ser devolvido aqui em tempo de consumo que você vai ter com esse jogo. Então é muito distorcida a forma como as pessoas analisam e vendem as suas análises, né? Principalmente nos anos 2000. Mas essa era a parada também, tipo, nos anos 90, vocês faziam parte dessa cultura, tá ligado? Tipo assim, eu vi uma revista ou outra, mas a gente fala de guerra de consoles, mas tipo, na minha experiência, tipo, não era um bagulho que era muito real. É muito dos Estados Unidos, né? Tipo, tinha um brother que tinha um Sega, o Mega Drive, eu tinha um Nintendo, mano, a gente jogava pô, quero ver os seus jogos, ele quer ver os meus jogos, e a questão da pirataria dava um acesso mais fácil também, eu acho, né? Tipo, a gente tinha esse acesso mais fácil, essas paradas. Eu não sinto que essa divisão cultural existia tão forte nessa época, fora do marketing, assim, né? Fora das revistas, fora, sabe, dessa coisa um pouco mais alta. Eu acho aí que, inclusive aqui, acho que esse é o momento da pauta que a gente dá uns passos à frente e chega nos anos 2000, quando a internet começa a chegar nas nossas casas, quando a gente começa a ter contato com a cultura global de videogames, né? A globalização de forma bem direta, né? Após anos 2000, atinge também isso, também o videogame, e as opiniões e a forma como a mídia é enxergada lá fora, que passa a influenciar a forma como a gente também enxerga aqui, e que eu acho que isso que o Henrique falou é muito foda, cara, porque eu tive um Mega Drive quando eu era criança, assim, e eu não fui uma criança Nintendo, né? Eu demorei a ter uma coisa da Nintendo, e os meus amigos que tinham Nintendo, eu não me lembro de ter essa discussão mesmo, assim. O Sonic é um otário, o Romeo é o Mario. Tipo, nunca ouvi isso, sabe? Mas eu acho que lá fora talvez isso fosse muito forte, e aí fica essa falsa memória, né? Essa memória imputada ali, sabe, na gente, de que isso foi real aqui também, sabe? Virou meio que um efeito Mandela, muito porque, principalmente quem é mais ligado em estudar a história, né? A gente acaba consumindo a história dos caras. E a gente, na realidade latino-americana, cara, a gente tinha Sonic 4 no Super Nintendo, sabe? Exato, então, mano. Meio que no fim dava no mesmo. Eu vou colocar só um ponto antes da gente ir direto pros anos 2000, da minha experiência pessoal, em que momento em que virou essa coisa de existe um lado a ser tomado. Quando você lia muita revista, uma coisa que você ganhava lendo as revistas era contexto. Tipo, mesmo nessa época, você sabia o que era aqueles logos que apareciam no começo dos jogos. O que é Capcom? E aí você, Capcom é Street Fighter, mas ela tem Final Fight, que também tem um personagem que vai aparecer no Street Fighter. Só que ela fez o Aladdin, e aí tem Konami, Squaresoft, etc. E você entende também que tem Nintendo, que tem Sega, que até no começo do Sonic tinha lá Sega, mas... Pra mim, o ponto em que virou é quando você, acompanhando essas revistas, entende que muitos dos jogos e séries que estavam no Super Nintendo não estavam no Nintendo 64, mas foram pro PlayStation. Então, Final Fantasy, você tinha essa questão de jogos mais voltados pro público adulto, Resident Evil, Parasite Eve, Silent Hill, etc. Ao mesmo tempo que aqui no Brasil começou a rolar a publicação da Nintendo World. E aí, a Nintendo World vendia muito esse imaginário de uma nação nintendista, de uma comunidade que cultua aquelas figuras, o Mario, Zelda, Donkey Kong, numa época em que as maiores franquias japonesas estavam no PlayStation, assim, e a Nintendo dependia meio que só de si mesma. Pra mim, na experiência Marcelo Vinícius, essa reta final dos anos 90, jogando Nintendo 64 e lendo Nintendo World, foi quando eu entendi que existia essa distinção. A gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Então, assim, acho que a gente viveu esse período, claro, cada um com a sua vivência, mas a gente viveu o mesmo período ali, mais ou menos, com a
mesma idade pra ter o mesmo entendimento, mais ou menos, assim, né? Então eu acho que eu não via como, mesmo nesse momento, nesse recorte exato que você acabou de pegar, eu ainda não via essa guerra, sabe? Eu ainda não via essa rivalidade. Eu também não via, até porque eu não via Nintendo 64, mano. Ninguém que eu conhecia tinha um Nintendo 64. Acho que eu vi um Nintendo 64 durante a minha juventude e foi só. Mas todo mundo tinha PlayStation, né? E eu acho que era por conta da pirataria que era mais fácil, né? Que era, tipo, bem mais fácil. Então, eu fui ter o 64 tarde, mas eu via esses videogames reunidos nas lan houses. Aqui no Rio, no bairro que eu cresci, tinha umas 2 ou 3 daquelas locadoras barra lan house de videogame, né? Que você entrava lá e colocava a hora pra jogar. E aqui eu frequentava, tinha uns 3 PlayStation, uns 2 64 e acho que era um Dreamcast, que nunca tinha ninguém jogando. E nunca. Às vezes tinha um ou outro jogando um Crazy Taxi, assim, o Sonic Adventure, mas o que ocupava a galera mesmo era o PlayStation, muito pelo Win Eleven, né? Que era muito popular. E o 64 era sempre algum jogo de Pokémon, assim. Pokémon Stadium, às vezes Pokémon Snap e às vezes o Mario Kart 007 também. Mas tinha essa discussão ali, tipo assim, 64 vai vagar, o PlayStation tem muita gente na fila, porque todo mundo queria jogar o Win Eleven, sabe? Mas era assim, mano, só se eu forçasse muito o meu olhar pra entender que ali já tinha uns subgrupos ali, sabe? Ocupando aquele espaço, eu não via dessa forma, sabe? Se você não tinha maturidade pra ver dessa forma, ou você realmente não tinha isso, sabe? Eu acho que na minha experiência, assim, eu era a única pessoa que tinha meio que alguma noção, assim, tá ligado? Tipo, eu lembro de ver, tipo, o primeiro Dreamcast, assim, falar, caralho, um Dreamcast, tá ligado? Tipo assim, e aí o maluco que era do Dreamcast, tipo, pra ele era um videogame, tá ligado? Tipo assim, eu queria comprar um videogame, eu comprei esse daqui que eu achei maneiro, tá ligado? Eu acho que, na minha experiência, assim, até entrar realmente, assim, na internet, eu entrei cedo, assim, na internet, acho que com, sei lá, 13 anos eu já tava em fórum, tá ligado? E na minha experiência física, assim, espacial, era meio que isso, assim, tipo, todo mundo gostava do PlayStation, porque todo mundo tinha um PlayStation, e, pô, um ou outro tinha o Nintendo 64, e quando tinha era, tipo, porra, caralho, aquele Mariozinho 64, maneiro, né, pá, e tal, mas não tinha, tipo, pô, qual que é melhor, tá ligado? Era mais essa discussão, assim, de qual que é mais barato, qual que eu pago menos pra jogar mais, eu acho que era mais essa discussão, assim, tá ligado? Qual que é mais barato pra eu poder jogar o máximo possível, aí sempre PlayStation, né? E aí uns passos à frente, entra o Xbox na parada, aí eu acho que aqui a gente dá mais alguns passos, na verdade, porque o Xbox só entra mesmo na mente das pessoas com 360, né? É aí que a gente tem uma real mudança de, entre aspas, protagonistas ali do um suposto imaginário ringue, porque o Xbox clássico, pelo menos aqui no Brasil, ele não foi uma grande coisa, assim, né? Já o 360, ele começou a entrar na casa das pessoas e olha só que coisa, talvez seja porque ele era desbloqueável, novamente ela aí, mais uma vez, sendo aí um elemento importante nessa discussão, nessa história toda, e eu ia perguntar as impressões de vocês desse momento, né? Porque eu acho que a gente já tinha, não sei quantos anos o Henrique tem, mas acho que a gente não tem tanta diferença de idade aqui, então acho que a gente já tinha no momento do Xbox 360 e do PlayStation 3, a gente já tinha idade ali, e a internet já era uma coisa muito mais robusta, e aí eu acho que a rivalidade de fato começou a aparecer de uma maneira mais presente, talvez? Eu concordo, mano, e eu acho que é aí que entra a merda, entra a internet, um monte de moleque que não tem mais do que fazer, tá ligado? E aí tem que discutir os mínimos detalhes mesmo. Eu nunca fui de guerra de consoles, por quê? Porque, mano, um dos primeiros fóruns que eu participei na cidade, sou de 93, né? Então acho que eu devia ter uns 12, 13 anos quando eu entrei, era o N-Project. Se tiver alguém ouvindo aí da N-Project, um abraço, tá? Um salve. Esse N era de Nintendo? Era, exatamente. Era um fórum de Nintendo. E nessa época eu já tinha essa consciência. Já tinha fórum de Nintendo, já tinha fórum de PlayStation, já tinha fórum de, tá ligado? As paradas separadas, assim, né? Além dos fóruns que todo mundo usava, tipo fórum aos jogos, né? Essas coisas. Mas eu, como tava no... Entendeu? Nintendista naquela época só apanhava, né? Então tu, tipo assim, não se metia muito na guerra de console ali, né? E eu mesmo sem ter um jogo, um console da Nintendo na época, eventualmente eu tive um GBA, né? Uma parada assim. Eu me identificava com a Nintendo por causa do Super Nintendo, né? Eu tinha tido um Super Nintendo, eu gostava muito do Super Nintendo, tá ligado? Quando eu tinha e tal. E então eu entrava ali porque eu queria acompanhar as notícias, ver o que tava rolando nos bagulho da Nintendo. Conheci muitos amigos ali, inclusive, tem alguns amigos de lá até hoje, inclusive. Mas eu via que era meio que isso, assim, tipo, até lá dentro, assim, mesmo jovem, eu acho já, mano, eu já via que, tipo, tinha umas discussões que pra mim não faziam sentido, de certa forma. Hoje eu consigo entender, na época não, mas hoje eu vejo que, tipo assim, meio que tempo, tá ligado? Tempo disponível
nível, assim. Tipo, uma vez que você pode discutir sobre tudo e você tem tempo livre pra discutir sobre tudo, eu sinto que a galera entrava mais nessa coisa do fandom, ficou um pouco mais delineada, tá ligado? Tipo assim, porque, porra, como eu falei, antes, meu mundo era muito pequeno, assim, né? Era tipo, porra, o que tem na feira da Ceilândia pra eu ir lá comprar? Tipo, o cara que mais entendia de videogame pra mim era o cara que vendia CD na feira, porque ele falava assim, porra, esse RPG aqui, tu gosta de RPG? Ele conhecia o nome dos gêneros, tá ligado? Tipo, caralho, ficava foda. Esse pra mim era o cara que mais manjava de videogame. Quando você entra na internet, você tem acesso a conteúdo em inglês, você tem acesso a entrevistas, tem acesso a toda uma história, né, maior, assim, como o Marcelo tinha falado, né? Quando a gente se conecta, né, como o Dan falou, com essa cultura global de videogame, eu sinto que a gente, de repente, tem muito mais informação, tá ligado? E aí todo mundo passou a ser o cara que mais manjava. Essa é a parada, né? Exato. Tipo, a gente tem toda essa informação e a gente não sabe o que fazer com isso. O que a gente faz com isso? Discute na internet, discute em fórum, tá ligado? E aí eu acho que isso inflama. Ou cria uma comunidade no Orkut. Sacou? Era essa pegada, assim. Eu sinto que é nisso que se desenvolve, assim, tipo, porque na época, eu sinto que na época, e aí depois a gente vai falar, né, de Gamergate e afins, mas eu sinto que na época, porra, não era escroto. Eu acho que essa é a palavra, tá ligado? Tipo, não era escroto, assim, era tipo, porra, eu tenho minha preferência, o seu videogame é uma merda, o meu hall tem jogos muito melhores e tal, mas tipo assim, porra, não era a sua mãe, tá ligado? Hoje em dia passou disso, né, tipo... Ah, não, com certeza, mas eu acho, cara, que assim, a gente tá falando aqui de o quê? 2009, mais ou menos? Por aí? Estourando. 2008? Estourando, porque eu já tava na N Project já, sei lá, em 2006, eu acho, tá ligado? 2005. Mas eu acho que vamos chamar essa guerra Xbox e PlayStation, ela acontece ali no meio dessa geração do 360 e do PS3. Sim, com certeza. Eu acho que é ali que começa a ficar mais voraz, né? Quando a coisa começa a ganhar mais corpo, as pessoas começam a tomar muitos lados de fato, e aí eu me lembro de existir uma loja que eu comprava jogo pirata, né? Eu lembro que foi a loja que eu comprei o meu R4 do Nintendo DS. E o saudoso William, que era o dono dessa loja, eu me lembro de eu entrar na loja e o William falar assim... Não, porque hoje em dia só otário vai comprar um jogo de Play 3, né? Porque, pô, com um jogo de Play 3, tu compra, sei lá, um videogame. Eu lembro desse papo. E, mano, era o lojista, tá ligado? Ele vendia jogo de Play 3 na loja dele. Só que não era o forte, né? Ele vendia alguns jogos de Play 3 e o resto era tudo CD pirata, né? De Play 2 ainda, né? Que foi muito forte no Brasil, acho que ainda é, né? Muito forte no Brasil. E eu lembro dele falando isso, cara. Do discurso dele ali. Eu me lembro que nessa época já tava florescendo esse papo de tipo, o cara que pega o dinheiro dele, o cara que tinha um Play 2 e pega o dinheiro dele pra comprar um Play 3, ele é burro. Tipo, ele tá fazendo merda. Ele não sabe o que ele tá fazendo, sabe? E eu sinto que essa consideração monetária era muito forte, sempre foi pra gente, né? E eu acho que até hoje, né? Se a gente for falar de coisas que aconteceram literalmente essa semana passada, você vê a galera falando, pô, mas videogame é muito caro, por isso que a galera reclama tanto, etc. A gente vai chegar nos dias atuais, mas eu sinto que hoje você usa o argumento monetário pra disfarçar outras coisas. Eu acho que nessa época era realmente mais a real. Questão do como você gasta seu salário. Hoje em dia nem tanto. Eu acho que a galera dá uma simulada. E se a gente for pegar pela época, tá ligado? Eu coloquei isso num texto sobre o Pedro Paiva, né? Porque o Pedro Paiva, ele pega muito dessa cultura da época e tenta recriar ela, né? E, tipo, refantasiar essas ideias. E eu sinto que é meio que isso, né? Tipo, você tem a cultura oficial de videogames chegando no Brasil meio que nessa época, né? Porque até então, tipo, foda-se o Brasil. Não sei nem onde fica, tá ligado? E aí, como que os bagulhos chegam? Chega no Paraguai, a gente, né? Engenharia reversa. O bagulho é doido, tá ligado? Tipo, gambiarra total. Quando chega no final dos anos 2000, é que a galera, opa, Brasil, né? Opa, Microsoft aqui já tá. Pô, já vamos trazer os bagulhos. E por um lado, lógico, sempre, né? Nunca dá pra falar que é super só negativo e positivo. É quando a gente começa a ver jogo traduzido, tá ligado? Tipo, antes disso é muito difícil você encontrar um jogo localizado. Sacou? Nessa época você já começa a ver alguns primeiros jogos localizados. É a primeira vez que eu comecei a ver, sei lá, propaganda na TV de videogame, apesar de que já tinha, eu só não conhecia, mas... Tinha os da Gradiente, propaganda tinha. Eu descobri recentemente, assim, que era justamente esse bagulho da Gradiente, né? E só que é meio que essa parada, né? Tipo, era o feudo Gradiente no Brasil, né? Digamos assim, né? Tipo, a Gradiente faz o que quer no Brasil. Quando chega nos anos 2000, é que a gente tá meio que nessa cultura mais globalizada, né? Tipo, o mando vem lá de cima, né? O mando vem lá dos Estados Unidos, no caso da Microsoft e Xbox, né? Toda essa pipeline vem de lá diretamente, né? E eu acho que isso cria uma fissura também, sacou? Tipo, isso cria uma fissura em como os videogames são entendidos, eu acho que isso cria uma fissura em como
como a questão da grana ocorre. Mano, antes disso, eu não via ninguém falar nada sobre jogo original, assim, sacou? Tipo, antes dessa... Não. Sacou? Tipo, era um mito, tá ligado? Eu acho que antes, cara, existia um entendimento, assim, por parte da galera, seja você jovem ou você mais velho, que era tipo assim, o melhor videogame que existe é o que você tem. Exato. Era meio isso, assim, se eu posso ter esse videogame, se meu pai pode comprar esse videogame aqui pra mim, mano, esse é o melhor videogame que tem, foda-se. Exato. Sabe? Porque ele vai rodar os jogos que eu posso jogar. E no final dos anos 2000 é que começa essa porra de que a primeira vez que eu vi isso no final dos anos 2000 é, mano, se você é pobre, não compra esse videogame, tá ligado? Esse videogame é caro, você vai ter que gastar grana, mas vale a pena e tal. Que é o que eu falei agora do lojista falando pra mim, tá ligado? Exato. No final dos anos 2000, essa subcultura, sei lá, ela nasce de uma forma que, ao entrar numa loja que vendia jogo pirata e que vendia console desbloqueado, você ouvia as pessoas falando assim... Não, porque o meu Xbox 360 tem a placa Jasper. E a placa Jasper é melhor pra desbloquear. É que o que a galera entendia de placa era brincadeira. Todo mundo sabia o... Mano, placa Jasper? Que porra é essa? Sabe? Caralho, o bagulho apareceu na China ontem. A galera já tá falando hoje, assim, da placa nova, da atualização, de não sei o quê. E o que a galera entendia de elétrica, então é cabuloso também, tá? Porque, porra... Sim, é muito bizarro. Quantidade de eletricista que foi formado nessas porra, velho. Não, e aí começava a nascer assim, não, porque se você tiver o Xbox sem sei lá o que, vai dar as 3 luzes vermelhas. Lá, True Red Light, né? Que era quando ele morria, né? E tipo, se você for desbloquear um videogame que tem essa placa, ele corre mais risco de ter a True Red Light. Então, tipo assim, esse tipo de discurso, esse tipo de debate, ele existia de verdade, sabe? Não era tipo... O Sonic come a mãe do Mario. Tipo, nos anos 90. Não existia, sabe? A galera abria o bagulho, mexia no bagulho, soldava a coisa, cara. Tá ligado? É essa cultura de gambiarra que eu acho que essa parada era uma coisa mais envolvida, né, cara, com a parada, assim. Sim. Hoje em dia é você ser um consumidor, né? Você é um consumidor. Naquela época era um pouco diferente, né? Até pra você ser um consumidor não era tão simples, né? Você tinha que estudar para ser um consumidor. E além do famoso jeitinho brasileiro, né? Óbvio. Eu tenho claro. só a acrescentar, antes da gente partir pro prato principal, na verdade, que são os dias mais atuais, eu queria fazer 2 adendos, não são demorados. Primeiro que, acho que anos 2000 até virada 2010, você já consegue estabelecer no imaginário popular o que é um caixista, um sonista e um nintendista. E o Henrique falou uma coisa que é fundamental na experiência que eu tive, que é, nessa época, a Nintendo só apanhava. E, cara... Enquanto você ainda não tinha muito bem estabelecido esses fandoms de Sony e Microsoft, como eu falei, tinha essa experiência formadora de Nintendo World, e aí primeiro você tinha o PlayStation roubou a Squaresoft, PlayStation roubou a Capcom, aí veio a Xbox roubou a Rare, a gente não tem mais Rare, e você acompanhava, né, no consenso de comunidade, você ser um jogador de Nintendo 64, mas principalmente de Nintendo GameCube, era você ser resistência, era você ser o último bastião desses jogos que pra muita gente, eu incluso, eram obras de arte ignoradas, assim. Pô, eu acho que isso mais no Wii do que no GameCube, hein? Pelo menos aqui no Brasil, assim. É que pouquíssima gente teve um GameCube, né? É porque o Wii foi muito popular, tinha desbloqueio, tinha tudo que o brasileiro gosta, e a concorrência já tava nesse discurso do... O meu é melhor que o seu, não, porque o meu tem isso, o meu tem aquilo, mas o teu jogo é caro, mas sei lá o quê. Mas sabe uma coisa que é engraçada? Você falou de Wii e GameCube? Olha como a parada é louca. Na época do GameCube, se você ia em fórum e observava o argumento de quem era mais ligado à Nintendo, era em poder de hardware. As pessoas ficavam comparando, por exemplo, a versão do Resident Evil 4 de GameCube do downgrade que rolava na versão de Play 2. O que é o tempo, não é mesmo? Quando chegou esse argumento vai pro caralho. E aí culturalmente vira a chavinha do fandom pra... A experiência, a diversão, é a imersão e o gráfico não importa. É a família, né? É o vovô com o emote no comercial. Pô, cara, eu acho que esse exemplo da Nintendo com o Wii, eu acho que é o exemplo positivo. Quando eu tava falando dessa questão de ligar com a cultura global de videogame, eu acho que é também isso, né? Tipo, é o momento que os anúncios, as próprias marcas em si começam a influenciar nesse debate, né? E eu sinto que a grande sacada da Nintendo foi meio que se distanciar dessa porra, né? De tipo, não, aqui é outra parada, né? E eu acho que funcionou muito bem pra eles, e eu na época eu já gostava, eu já achava maneiro. E eu acho que esse é o exemplo positivo
disso, mas a gente tem, dezenas de exemplos negativos de anúncios terríveis, assim, do PlayStation e do Xbox, meio que, tipo, inflamando a galera, sacou? Tipo, aquele bagulho agressivo. O que eu lembro, assim, clássico, que foi, inclusive, tirado em alguns lugares, aquele anúncio racista da Sony, que era, tipo, uma pessoa branca, toda vestida de branca. Era do PSP branco, né? Acho que era. Exato, né? E Nossa, tipo, segurando na boca, assim, da outra pessoa negra, toda vestida de preto, tá ligado? Uns bagulho, tipo assim, terrível. Então, tipo, essa lógica, assim, de tipo... Porque hoje em dia, a gente vai chegar lá também, né? Mas hoje em dia, o Spencer tá aí. Pô, não sei o quê. Tamo, né? Fim da guerra de consoles. Mas, nos anos 2000, o Xbox tava lá, né? O Xbox tava lá, tipo, inflamando a galera também, sacou? Então, tipo, essa influência das marcas de perceber que isso era uma possível estratégia, digamos assim, de fidelização, né? Em termos de marca e tal, já tava rolando ali também. Mas, né? ô Henrique, eu acho também, cara, que assim, existem várias formas de você provocar o seu concorrente e essa sua provocação acabar virando um instrumento pros fãs usarem isso, né, pra alimentar a discussão, mas no fim, o Sega does what Nintendo don't e a Sony, aquele comercial deles de tipo, como você empresta um jogo pro seu amigo, lembra dessa porra? Quando o Xbox falou que não ia poder emprestar jogo. Sim, e tal. Tipo assim, isso parece uma publicidade do bem, mas no fim, em meio ao cenário que era só mais combustível, né? É, totalmente. Hoje a gente ri, é engraçado, não sei o que, mas eu acho que existiu talvez eu não sei se é inocência ou talvez tenha sido de propósito. Eu acho que são os precursores dessa cultura, porque eu acho que... Uma coisa que eu acho que é interessante, tipo assim... Por exemplo, eu não sou contra todos os anúncios mais agressivos do PlayStation, por exemplo, tá ligado? Tipo, a Sony Europa, uma época, fez um anúncio do Wipeout, que o Wipeout, ele era conectado com essa parada de cultura de rave, tá ligado? Tipo assim, êxtase rolando cabuloso na Europa, sacou? Tipo, a ideia do Wipeout veio de o maluco tava jogando Mario Kart, ouvindo drum and bass, assim, sacou? E falou, porra, foda, pica, sacou? E aí você tem uns anúncios, né, meio de mau gosto, digamos assim, que é tipo uma galera jogando Wipeout como se fosse uma droga, assim, tipo, o cara tá meio que tendo o nariz sangrando e jogando Wipeout, assim, sacou? E com a cara toda zoada, assim, como se ele estivesse usando alguma droga, alguma coisa assim, tá ligado? Ah, mas assim, a própria Nintendo tinha aquele do menino abraçado com a menina dançando e ele com um Game Boy SP na mão, assim, atrás. É, papo reto. Não, então, e essa é a parada, tipo, eu acho que o que rola nessa época é justamente essa fissura também nos anos 2000, que antes disso, videogame é subcultura, tá ligado? Por isso que você pode fazer essas coisas agressivas, essas coisas esquisitas, essas coisas engraçadas, tá ligado? Sei lá, o Crash lá nos Estados Unidos, sacou? Tipo, tem essa vibe meio MTV, sacou? Essa vibe cultura jovem, tá ligado? Torcida jovem, sacou? Uma parada assim. E eu sinto que nos anos 2000, principalmente, e eu acho que o caminho do PlayStation 2 pro PlayStation 3 é uma marca grande disso, vira essa coisa de tipo assim, pô, agora isso aqui tá mais pra um artigo de luxo. Não é mais essa subcultura, já somos mainstream, tá ligado? Tipo assim. E isso é uma briga que tem até hoje, né? Ah, videogame ganha mais dinheiro do que o cinema, ganha mais dinheiro do que todas as indústrias juntas, não sei o que, o caralho. Emite mais gente do que todo mundo também, fecha mais estúdio. Exato, sacou? Tipo, pra provar que videogames são sério, que videogames são de verdade, tá ligado? E eu sinto que é isso, dos anos 90 pros anos 2000, né, ou no comecinho dos anos 2000 pro final dos anos 2000, você tem essa mudança de perspectiva, assim, inclusive das marcas em si. De tipo assim, porra, a gente faz essas coisas meio subculturais, meio agressivas e divertidas às vezes e tal, e quando chega no final é tipo assim, não, a gente é um produto de luxo, aqui é Lamborghini e McLaren, tá ligado? Tipo assim. Mas eu acho que isso aí é também um reflexo do mercado, né, cara? Deixa de ser visto apenas como uma subcultura pelo executivo, pelo líder do marketing daquela empresa, a partir do momento que ele sabe que se ele tratar aquilo com uma seriedade diferente, ele vai vender mais. É, total. Ele vai atingir outros públicos, sabe? E aí eu acho que isso flerta um pouco com o momento atual, né? A gente acabou aqui chegando meio sem querer no momento atual, assim, porque agora fala-se, como o Henrique comentou agora há pouco, do Phil Spencer dizendo que não existe mais a guerra de consoles, porque isso acabou. Você é um Xbox? Exato. Xbox é igual a Oprah, né? Tipo... Você que tá ouvindo, você é um Xbox. O podcast do Up é um Xbox. É, um Xbox. Então, assim, todos nós aqui Xboxers, vemos que talvez, na cabeça do Phil Spencer, mas não sei se na realidade, o futuro seja colaborativo, o presente seja colaborativo, e a gente tá vendo a história acontecendo, mas eu quero fazer a pergunta pra vocês, se vocês acham que a guerra do Antigo Testamento, essa guerra das marcas, essa guerra do
marketing agressivo ou não agressivo, a guerra que começa a entrar na mente do jogador no momento que ele vai decidir qual videogame ele vai comprar. Vocês acham que essa guerra acabou? Você acha, Marcelo? Cara, eu tenho 2 respostas. E as 2 vão na linha cuidado com o que você deseja. Eles passaram tantos anos alimentando isso enquanto estratégia de marketing e subestimando qual era o impacto da internet, né? É um assunto que eu nem vou entrar muito nele. Henrique, se segura também. Mas... como a internet parte de uma lógica binária, de 0 e 1, e como a sua maneira de interagir com as coisas é like ou dislike, todos os assuntos vão pra seara do ou eu sou contra ou eu sou a favor. Não existe mais nuance, não existe mais a possibilidade de consenso. Lado A, lado B. A gente vê isso, evidentemente, em política, a gente vê em todos os assuntos, videogame não seria diferente. Eles alimentaram tanto isso que olha que maluquice. Antes, a gente reclamava que se a gente comprava Nintendo 64, a gente não tava jogando Final Fantasy VII. Hoje em dia, as pessoas estão reclamando na internet que quem tem PlayStation vai poder jogar Forza. É o oposto. Ninguém mais tá pensando enquanto jogador e nem enquanto consumidor, porque sob esses 2 pontos de vista, quanto mais jogos tiver para mais consoles, melhor para todo mundo. Tá todo mundo pensando em uma lógica territorialista. E aí eu acho que vem muito dessa ideia de que ser um gamer, entre muitas aspas, é um espaço exclusivo. Tipo, é bem mais profundo que essa construção de identidade gamer, mas ela sempre parte disso de uma comunidade que tem as próprias piadas internas, que tem a própria lógica, que vê uma referência num cinema e fala, eu saquei essa referência, e você se sente parte de uma coisa que ela perde o sentido se ela é inclusiva. E aí eu falo desde inclusiva de o jogador do PlayStation, o jogador de Nintendo, quanto inclusiva de a pessoa preta, a pessoa trans, a pessoa homossexual, e tudo isso se mistura pra virar essa desgraça inacreditável. Esse chorume de discurso de ódio, de show de horrores que a gente vê todos os dias na internet. E no fim, tudo parte tanto dessa lógica de ou você é contra ou você é a favor, e dessa lógica de um clubinho exclusivo, que no fim, cara, não te favorece enquanto jogador e não te favorece enquanto consumidor. É o que eu tava falando antes. O ponto hoje de videogame é muito caro, então você tem que tomar cuidado com o que você compra. Ele é usado como uma maneira de maquiar esse senso de exclusividade, sabe? Esse clubinho fechado. É uma bomba de fumaça. É, exatamente. É uma bomba de fumaça também. No fim, essas pessoas, elas não estão mais falando sobre videogame. A verdade é essa, né? Elas estão falando sobre outras coisas. Em meio a um discurso que parece ser sobre videogame, mas não é. E eu acho que essa bomba, ela foi jogada lá atrás, como você falou, de que os caras alimentaram tanto isso, né? Talvez sem imaginar o que seria um efeito dominó ali, né? Mas eu acho que ela não foi só jogada lá atrás, ela explodiu lá atrás. Só que a gente não viu, sabe? A gente tá agora percebendo que a guerra vai continuar existindo, só que mudando de nome, mas com os mesmos soldados, sabe? São as mesmas caras ocupando os mesmos espaços e discutindo por coisas diferentes, mas no fim elas pensam a mesma coisa, elas são as mesmas cabeças pensantes que eram lá atrás, ou pensantes a gente tá aqui, eu tô talvez elogiando, mas pensando na maneira deles, né? Eu não sei o que o Henrique acha sobre isso, assim. Eu acabei querendo responder a minha própria pergunta, né? Eu fui provocado pelo Marcelo. Eu tenho uma resposta meio longa, assim, se vocês me permitem, só pra contextualizar como eu vejo, assim, porque... Tá, primeiro, guerra de consoles acabou, tá ligado? Eu acho que... Vocês conhecem a história do japonês que ficou na ilha lá depois do fim da Segunda Guerra Mundial, sem saber que a guerra tinha acabado? Sim. E aí ele passou anos lá, né, achando que tava sobrevivendo, até que alguém descobriu que ele tava lá e foram lá avisar pra ele, pô, a guerra acabou faz anos já, tá ligado? E eu acho que essa é a guerra de consoles, assim, sacou? Tipo, porque não existe mais guerra de consoles, o que existe é uma guerra de executivos contra videogames, tá ligado? Eu acho que é isso que tem acontecido nos últimos 10, 15 anos, assim. Porque se você for olhar o histórico, né, a gente sai dos anos 2010, uma parada que acontece que é muito interessante, que modifica completamente o cenário de como os videogames são consumidos e entendidos. Distribuição digital, essa é a principal coisa, né? Você tem Xbox Live, tá ligado? Começa nessa época. Você tem Steam, que tá ganhando forças nessa época e fôlego nessa época. Com distribuição digital, e aí você tem também ferramentas de desenvolvimento de videogames mais acessíveis, né? Pô, Game Maker e o caramba. Pô, você tem uma quantidade enorme de pessoas que começam a fazer videogames, tá ligado? Porque agora o videogame não tá mais preso a um
kit de console. Ele não tá mais preso a um dev kit, né? Não tá mais preso a essas paradas. Você tem que ter um estúdio e etc pra fazer um jogo, né? Já tinha gente fazendo jogos na sua garagem e tal, mas agora essas pessoas têm um jeito de vender esses jogos, de comercializar esses jogos. E isso mudou a vida de muita gente na época, sacou? Tipo, pra caralho, assim, né? Tanto que muitos dos jogos mais interessantes desses anos, pra mim, vieram dos independentes, tá ligado? A gente falou ano passado pra caramba do UFO 50, Derek Yu. Derek Yu, ele tava em 2008 com um fórum de criação de jogos, tá ligado? Tipo, fazendo o Spelunk versão gratuita, porque não tinha como vender, não tinha onde vender. E aí depois você tem o Spelunk que vem, né, e tal, e o cara fica milionário, e muita gente ficou milionária nesse processo e tal. Com essa entrada de muita gente nova, você tem pessoas trans, você tem pessoas negras, você tem mulheres, você tem todos os tipos de pessoas entrando nos videogames e começando a fazer jogos a partir dali, a partir de uma nova perspectiva, jogos que elas querem jogar, mas que elas não acham que o mercado facilita isso pra elas, né, e tal. E você tem esse acesso da distribuição digital, então os consumidores conseguem encontrar esses jogos e, pô, esses jogos estouram, esses jogos ganham muito dinheiro. É aí que o executivo olha e fala, pô, isso aqui dá dinheiro, né? Então toda essa questão desse day e o caramba, né, é justamente esses executivos olhando pra isso ali, falando, pô, isso aqui dá dinheiro pra caramba, vamos começar a inserir isso nos nossos jogos. E eu sou o primeiro a falar que, pô, tem várias tokenizações, né, tem várias inserções de pautas que são extremamente mal feitas, né, e na época você vê várias coisas assim, né, vários jogos que se pretendem ser jogos dramáticos e interessantes e engajantes e falar sobre temas importantes que falham completamente na sua missão, tá ligado? Isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, é quando você tem a eclosão do Gamergate. E o Gamergate, ele ocorre justamente por conta de um jogo independente. Um jogo de Twine, né, de ficção interativa, feito pela Zoe Quinn, chamado Depression Quest. Não foi só o jogo, mas o que acontece? Esse jogo, ele foi muito falado no círculo de notícias internacional, porque ele é um jogo muito interessante. Ele é um jogo de texto em que você tá jogando como uma pessoa que tem depressão, e a parada do jogo é que você tem várias escolhas, né, tipo assim, tomar banho, se arrumar, ir pro trabalho, mas essas escolhas você não consegue fazê-las, né, você não consegue clicar, né, porque conforme você fica mais deprimido, você não tem mais a energia, digamos assim, pra tomar banho e essas coisas assim, sacou? Um jogo super interessante, mas que vai todo contra essas ideias do que é um videogame, né? Ah, não tem um objetivo claro, é um jogo de texto, então isso aqui não é videogame e tal. Por que esse jogo tá recebendo tanta atenção entre jornalistas? Isso era algo que essa galera não conseguia entender. Até que saiu o caso, o ex-namorado da Zoe Quinn falou coisas sobre ela na internet e falou que ela tinha ficado com um jornalista da Kotaku, e esse jornalista tinha escrito sobre ela. E aí foi quando esses gamers se armam, e eles entram essa questão do Gamergate, né, como se eles estivessem descobrindo uma grande conspiração, e é a mesma coisa que vocês falaram, é algo que é um disfarce, né, porque na época o argumento era, não, é pela ética no jornalismo de videogames, mas como que isso acontecia na prática? Pessoas não brancas, né, mulheres, pessoas trans eram perseguidas por esses caras, tá ligado? O caso da Anitta Sarkeesian e tudo mais, e etc. Isso foi tão importante que essa estratégia de destruição de reputação que aconteceu com a Zoe Quinn, com a Anitta, ela é usada até hoje nas eleições. Em inúmeros países, ela é o mote da estratégia da campanha do Trump, depois da campanha aqui no Brasil. Era exatamente isso onde eu ia chegar. Hoje a gente sabe que por trás dessa campanha do Gamergate, né, que era relativamente bem organizada, por trás dessa estratégia discursiva, a gente tinha pessoas como Steve Bannon, tá ligado? O Steve Bannon já falou em entrevista que ele começou a pensar nisso e começou a pensar nessas estratégias de discurso e de discussão na internet, de como envenenar o poço da discussão, justamente em fóruns de World of Warcraft, tá ligado? E essas são as mesmas estratégias até hoje, é o mesmo playbook até hoje, só que numa escala muito maior. Os videogames, eles, eu comento sempre, né, mas eles são tipo o canário na mina de carvão. Foi a área de experimento da direita internacional com essas estratégias. Qual que é a estratégia de discurso? Dog Whistling, por exemplo. Eles falam uma parada, não, mas não foi isso que eu falei. Sim. O meu ponto não é esse, né? É sobre os consumidores, é sobre as pessoas que estão comprando. Eu não sou machista. Eu odeio esse jogo porque ele tem pronomes, mas isso é porque eu acho que isso torna a experiência pior. Não é porque eu sou contra pronomes. Imagina, que isso. Eu não. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar aqui, quando você fala do Gamergate e você fala... Pra quem tá ouvindo e não se lembra do Gamergate, eu sugiro que vocês deem um Google breve, assim, sobre o que foi o Gamergate em detalhes, assim. Porque se a gente for entrar aqui pra falar a fundo do Gamergate, vira outro programa. Porque foi um momento muito complexo ali em 2013, 2014, que marcou muito a indústria. Eu acho que a gente aqui que já trabalhava com videogame de alguma forma, ou já consumia esse lado do videogame,
É impossível não se lembrar de como foi. Eu acho que essa que é a parada, é o primeiro momento, né, sem entrar em detalhes, até porque eu quero fazer um vídeo sobre isso esse ano, então a gente deve fazer alguma coisa sobre lá no Nautilus, mas sem entrar em detalhes, acho que é porque é o primeiro momento em que existe um descolamento da realidade, né? Sim. É o primeiro momento em que você fala assim, mano, por que que esse videogame, que é de boa, tá sendo atacado dessa forma como se ele fosse a pior coisa do mundo, tá ligado? Mas, ô, Henrique, eu acho que, assim, a galera que eram as vozes desse Gamergate, eu não tô falando só o líder, o cara que impulsionou, eu tô falando de todos, sabe? Todos que estavam ali, de alguma maneira, alimentando as hashtags, alimentando as discussões. Essa galera, ela não nasce com o Gamergate, né? Essa galera já estava ali. E aí, eu acho que essa conversa que a gente tá tendo agora, toda aqui, sobre a rivalidade, sobre o momento que a internet, aquilo que a gente falou há mais ou menos uns 20 minutos aqui, o momento que a internet floresce e nascem os fóruns, e nascem as discussões, todo mundo passa a ser o senhor da verdade, todo mundo passa a ser o cara do bairro que sabe mais sobre aquilo que ele tá falando. No meio dessas discussões, que algumas eram saudáveis, nascem as que não eram saudáveis, nascem as pessoas que têm pensamentos políticos, pensamentos ideológicos tortos e levam isso pra dentro da discussão do videogame, e o videogame passa a ser secundário, né? Eu acho que é isso, mas eu acho que esse é o momento em que isso se torna uma arma, tá ligado? Em que essas pessoas, elas são weaponized, tá ligado? Que é justamente no momento que recebem essa estratégia, esse Abre a playbook, porteira, né? Abre a porteira. E eu acho que é isso. Como você falou, tipo, não é nem a questão de necessariamente líderes, porque é essa coisa meio descentralizada, né? Tipo, e é o que a gente vê, papagaios, né? Tipo, literais papagaios, assim, sacou? Tipo, alguém fala alguma coisa e esse argumento começa a ser repetido. E isso, de lá pra cá, a gente vê desde então, né? É o momento em que, justamente como você falou, o assunto que tá sendo discutido vira secundário. Pode ser a cidade, pode ser videogames, pode ser cinema, pode ser política, tá ligado? Pode ser o que for. Mas o assunto que tá sendo discutido passa a ser secundário. O que importa é o que você acredita, o que você quer dizer com isso, né? O que tá por trás das suas palavras. É a forma, né? Não interessa mais o conteúdo, né? Porque eles descobriram essa forma de acabar com a discussão na internet, de impedir que a discussão aconteça na internet. Eu concordo com o Henrique sobre o ponto de virada e eu concordo com o Dan no sentido de que ninguém inventou nada no Gamergate. As coisas já estavam lá, elas só precisavam de munição. E eu tenho uma teoria de onde isso começou. A gente sabe o que virou. Eu acho que a guerra de consoles hoje em dia, ela é muito mais pautada por essa ideia torta do que é woke ou anti-woke. Ninguém mais fala de videogame, ninguém mais fala de controle, ninguém mais fala de console, ninguém mais fala de nada. É só, em termos brasileiros, do que é lacração ou não. Mas eu acho que no começo, isso era sobre videogame. Vocês lembram que eu falei que a ideia de guerra de consoles vem de disputa tecnológica, né? E que eu falei que isso foi pra uma direção que não necessariamente é ideal. É que a gente começou a entender videogame, a gente começou a conversar sobre videogame enquanto comunidade como desempenho, como cavalos de potência de um carro, como os efeitos de água, aqui a calça jeans dele molha, aqui você bate a grama corta. A gente perdeu de vista a parte do que é cultura, do que é arte, do que é a expressão de alguém tentando passar alguma coisa. O que você sente jogando aquilo? O jogo quer passar um sentimento X. Esse sentimento é amplificado porque você corta a grama? Esse sentimento é amplificado porque uma textura num canto da parede bugou? Eu acho que isso se perdeu. A partir do momento que a gente não entende videogame como cultura, que a gente entende como essa corrida do quem é o melhor em tal coisa, a gente já cai no que tá acontecendo com a Valve. Cara, foi excelente você citar o Valve, mano. Porque, assim, eu acho que é importante pontuar que essas vozes, esse discurso, essa forma como o videogame passa a ser enxergado, ou essa dificuldade de se enxergar o videogame, não é culpa apenas do cara que tá no fórum com a foto do Goku. Existe também uma responsabilidade no criador de conteúdo, no jornalista e na pessoa que tá falando sobre videogame pra milhares de pessoas, seja qual veículo que ela tá usando, e que ajuda a ecoar o papo torto, né, cara? Porque não é só de foto de anime número no arroba que se faz essa parada, sabe? E aí a gente entra nessas questões monetárias, né? Porque, tipo, na época e hoje em dia mesmo, né? Você tem galera que, tipo, simplesmente farma lacração, né? Tipo, porque qualquer coisa que você fala de lacração, a galera tá lá batendo palma. E na época você já tinha isso, né? Porque o grande parada do Gamergate é porque ele fissurou, tipo, pessoas igual, sei lá, o efeito Bolsonaro, né? Pessoas que trabalhavam na mesma redação, de repente tinham opiniões completamente separadas, tá ligado? Porque também, de certa forma, não dá pra dizer que o cara que tava lá batendo palma pro
Gamergate, não percebeu que isso tava dando números pra ele, tá ligado? Que isso tava trazendo números. Há tanto que hoje em dia o Gramps, né, que é um cara que tá sempre nessas pautas lá nos Estados Unidos, né, do Stellar Blade até o Kong e por aí vai, ele é dessa época, tá ligado? Ele é dessa época, ele era um cara que, tipo, se radicalizou nessa época e desde então ele virou uma persona não grata na indústria e agora ele achou um jeito de voltar, tá ligado? E eu acho que entra naquela parada que a gente tava comentando mais cedo de fandom também, sacou? Como o Marcelo falou, tipo, eu acho que sim, mano, eu acho que era sobre videogame antes, mas ainda era essa parada, sacou? Tipo, era videogame entre nós, tá ligado? Homens, né? Muitas vezes homens brancos, né? Na maioria das vezes nos Estados Unidos, por exemplo, sacou? E aí quando você chega nesses anos 2010, tipo, essa galera se sente atacada. Pô, peraí, como assim estão invadindo o meu espaço, né? Que é a grande parada da Anitta Sarkeesian, né? Tipo assim, pô, a Anitta Sarkeesian, uma mulher falar de videogames e reclamar, por que ela vai falar de videogames? Por que ela vai reclamar de videogames? Enquanto essa galera tava ainda hoje, mesmo em guerra de console, como a gente falou, brigando pra, pô, videogames, quero que videogames sejam reconhecidos como uma grande arte, não sei o que e tal, tá ligado? Tem um ressentimento de, tipo, a galera, e aí eu não tô pensando em ninguém específico, tô pensando num arquétipo desse gamer. Tem um ressentimento de a galera que me zoava na escola agora também tá falando que o videogame é legal. Exato. E é a mesma coisa com o nerd, é a mesma coisa com o geek, né? A mesma coisa com tudo, assim. É tipo, é o Big Bang Theory das ideias, assim, tá ligado? Essa pessoa se sente meio... agora videogame é legal. Então, é uma frustração por uma exclusão que essa pessoa sentiu em algum momento da vida dela. E ela cria um espantalho de, por, sei lá, a menina que não quis ficar com ele na escola, o cara que jogava bolinha de papel na cabeça dele. Eu tô falando só de estereótipos, assim, né? Mas não por acaso o bagulho é pautado muito em cima de nostalgia também, né? Vocês falaram do Aval aí, de, porra, Skyrim era melhor. Caralho, tá ligado? Tipo assim, esse é o argumento básico, assim. Vocês viram um vídeo comparativo, eu cheguei a mandar pro Dan, que mostra Skyrim e aí ele pula na água e a água espirra e no Avowed não. Ele bate num cara numa vila, esse cara morre no Skyrim e no Avowed não. Aí, tipo assim, pô, a Avowed é pior por causa disso, né? Tipo... Mano, sabe qual é o pior da existência desse vídeo? É que antes de você me mandar, eu já tinha visto. Porque eu tava olhando aquela rede social lá do Instagram, como é que é o nome? Threads, é. De vez em quando eu caio na artimanha do Instagram, que eu tô passando o feed, aí aparece assim, veja esse Threads aqui. Eu também caio, mano, eu também caio. Pô, mano, que ódio. Aí eu cometi o erro, Henrique, que eu não sei se você já cometeu, de instalar o Threads no meu celular. Não tem nenhuma notificação ligada, é só pra quando eu quiser clicar num negócio desse. Eu faço isso, velho. Ai, mano, é até o que eu fiz. Mas aí acabou que eu já tinha visto esse vídeo lá. E aí quando o Marcelo me mandou, me veio a parada que eu fiz assim, mano, vocês repararam que foi aí que postou esta porra? Tipo assim. Aí entra aquilo. Por quê? E eu não tô nem falando de linha editorial. Tô falando de em termos práticos. Por que posta aquilo? Porque vai dar comentário para um caralho. É engajamento, né? Não importa mais o conteúdo, né? Cara, e assim, a existência do vídeo do... Ele é exatamente por causa disso. Você acha que uma editoria autorizaria um vídeo como esse porque eles querem só posicionamento? Sabe? Eu não sei, mano. É foda, porque a gente entra nessa que, tipo assim, meu irmão, é foda, porque tem uma disputa e não tem como, né? Tipo assim, por que a gente tá fazendo esse podcast? Por que a gente tá falando disso? Por que eu quero fazer um vídeo sobre Gamergate esse ano? Entendeu? Tipo, porque, em certo ponto, como criadores de conteúdo, a gente acha que isso também, né, existe um interesse, né, das pessoas falarem sobre isso, quererem falar sobre isso, né? Só que é isso, tipo, esse é um trabalho muitas vezes, né? Sim. E eu vejo que existe uma galera que pega isso, né? Tipo, porra, porque existem os dois argumentos, né? Pô, eles aprovaram, com certeza, tipo, eles aprovaram porque eles têm uma ideia que vai dar bom, né? Porque eles acham que é um tema interessante, que vai dar views, e realmente deu, tá ligado? Tipo, se você olhar parar, e deu bastante views. Ao mesmo tempo, existe essa questão de que a galera vai falar, pô, vocês são comprados, e isso tem vários comentários lá, vocês estão defendendo isso porque vocês ganham chaves, tá ligado? E vocês têm que defender esses bagulho. Tipo, existe essa divisão entre, tipo assim, jornalistas de videogames e o por exemplo, sacou? Tipo, porque ele é só um cara, ele não é tipo um jornalista, entendeu? Porque existe essa desconfiança desde o Gamergate do jornalismo dos videogames, né? Esse é o nosso grande legado do Gamergate, né? Sim. Essa desconfiança que, tipo assim... E perdura, né? Tipo, tudo bem você ganhar dinheiro se você tá fazendo um trabalho bom, mas, tipo assim, a diferença entre você que é jornalista de fato, você trabalha pra empresa, você tá na merda, tá ligado? E aí entra uma coisa, tipo, um recado pra quem tá ouvindo que fica pra
reflexão, assim. Eu não acho que quando a galera vai pra direção de todo mundo tem sua opinião. Então, um veículo é um espaço só pra ir jogando opiniões, cada um tem a sua e não faz diferença. Cara, então vai todo mundo tomar cerveja e conversar suas opiniões na mesa de bar. Eu acho que a partir do momento que você tem um veículo, um espaço pra discutir um assunto que é videogames, esse veículo tem uma perspectiva, tem uma linha editorial, tem algo que ele quer trazer pro debate. Pra quem tá ouvindo o podcast, tipo, pensa, quais são os veículos, quais são os criadores, quais são as pessoas que você acompanha, que querem trazer pro debate de videogames essa visão sobre videogame enquanto arte, porque todo mundo adora falar que videogame é arte, na hora de validar que não, porque a gente passou o cinema, porque a gente é realmente importante, não sei o que, para falar que não é uma coisa de criança, digamos. Mas para você valorizar enquanto arte, você não pode tratar a Valve pior que Skyrim porque a água não espirra. A arte quer dizer alguma coisa, a arte quer passar uma mensagem, um sentimento. A arte acontece quando você entra em contato com ela, ela não é um produto que você compra. Então, tem essa divisão entre as pessoas que falam videogame na relação produto e consumidor e as pessoas que falam videogame enquanto obra e observador. E eu acho observador até um termo meio ruim. A relação subjetiva da arte com a pessoa que tá interagindo com ela, assim. Eu acho que aí é que tá o X, assim. Qual que é o trabalhinho de formiga de quem realmente acredita que videogame é arte, é esse. Você tem que tentar desfazer esse ruído dessa visão de que é uma questão de o desenvolvedor é seu empregado porque você tá pagando, então ele tem que servir o que você quer, sabe? Existe essa discussão, né, sobre videogames arte, né, tipo, justamente esses últimos tempos, essa ideia de que agora o videogame tá começando a falar sobre isso e falar sobre essas coisas pra agradar o woke por causa de day e não sei o quê. E, mano, isso acontece desde os anos 80, tá ligado? A gente só não fala disso, só não faz parte da história oficial dos videogames, né? Mas desde essa época a gente já tem videogames, né? Entre aspas, videogames arte. Porque pinta-se esse falso binarismo. Isso é a Lana Polanski que fala, né? Que nem sou eu. Mas a Lana Polanski comenta que existe esse binarismo que entre arte e videogames que a galera cria na cabeça delas, mas na verdade não é sobre arte e videogame, é arte e comércio. É verdade. Essa é a briga, né? Essa é a guerra, né? Entre arte e comércio. Tipo, todas as decisões ruins dos videogames dos últimos anos não foi por causa de Day, não foi por causa de Sweet Baby Inc, mano. Foi por causa de acionista, foi por causa de executivo, foi por causa de alguém que ganancioso que olhou pra um Fortnite e falou, quero fazer igual, tá ligado? Vamos pegar esse estúdio que nunca fez jogo live service, que tá sempre fazendo bons jogos single player, e vamos fazer ele fazer um live service, porque dá muito mais dinheiro. Vamos colocar loot box. Vamos fazer um Avengers. É, tá ligado? Exato, sacou? Tipo, quantos times não foram... Tipo, quantos videogames a gente não perdeu, tá ligado? Quantos videogames a gente não perdeu, quantos bons videogames, quantos bons profissionais que não saíram da indústria por causa de burnout, etc, porque outros lugares pagavam melhor. E a gente vai continuar perdendo, E a gente vai continuar perdendo. E pra essa galera, o problema é o Day. O problema é, tipo assim, isso tá acontecendo por causa do Day, mas não é. Enquanto o Day tava dando dinheiro, tava de boa. Agora que o Trump tá aí, o Elon Musk, o caralho, aí você tem editorial do Washington Post, né? Agora só pode falar bem da direita, não pode falar bem da esquerda mais. Tipo, agora que dá dinheiro ser anti-Day, aí beleza, a galera vai capitular de novo e vai ter lá o Wukong e o cara falando merda e não sei o que e tal. Tipo, isso vai acontecer, sacou? Porque, no final das contas, ninguém tá se importando com a sua posição de merda da pessoa de direita que, porra, isso é Day, isso é não sei o que. A galera quer saber do seu bolso, né? A galera quer te inflamar pra você falar merda na internet, pra você falar do jogo, pra o jogo irritar nas paradas e a galera engajar. E a maior evidência disso, eu nem preciso entrar nesse assunto, porque a gente já falou muito disso no episódio do Melhores de 2024, mas a maior evidência disso é o conceito de Astropix. A ideia de que é necessário investir dinheiro para que um jogo de videogame excelente em todos os seus quesitos seja reconhecido só porque, sei lá, ele não é fotorrealista ou o que quer que seja. Cara, sabe uma coisa que eu vejo, assim, que às vezes bate em mim, é que tem um pouco a ver com tudo isso que a gente tá falando, é que, assim, mano, essa discussão do Avowed, né, essa coisa toda que tá rolando, dessa treta, e que rolou parecido com o Dragon Age Veilguard, sei lá, mano, 2 meses, 3, sei lá, quando foi que o jogo saiu. É, e rolou com o Stellar Blade, e rolou com o Black Myth Wukong, e vai rolar com todo jogo que sai. Porque, tipo, é um ciclo, né? Cíclico, né? Sempre tem um alvo novo, né? Porque a máquina não pode parar, né? Sim, mas eu acho que do ponto de vista do Avowed, tipo assim, eu tô jogando, eu tô adorando o jogo. O Marcelo, eu sei que gostou, ele já terminou e tudo mais. Mas às vezes gera um efeito rebote, essa discussão toda, que me dá uma sensação de... Mano, aqui nesse espaço aqui na
internet, eu não vou levantar os meus pontos negativos sobre esse jogo, porque eu de certa forma tô dando razão pra essa galera, sabe? Então eu vou ficar quieto aqui na minha. Quando a gente for gravar o podcast, eu dou minha opinião, sabe? Eu não vou alimentar essa thread aqui no Blue Sky, ou no Threads, ou sei lá onde for que você tá, porque eu vou ser mal interpretado aqui. Então deixa eu guardar essa minha opinião aqui, eu falo depois, sabe? E, inclusive, eu vi vocês estão ligados, o Felipe Pepe, brasileiro, jornalista e tal, ele falou algo parecido sobre isso lá no Blue Sky, assim, que tipo, o jogo tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas falar sobre os seus pontos negativos é difícil, sabe? E é verdade, porque, mano, se você joga uma fagulhazinha ali, vira uma bomba. E eu não sei se eu quero ter essa discussão ali. É porque parte da estratégia é envenenar o poço, né? Parte da estratégia é tornar que a discussão seja impossível, se torne impossível, né? Porque exato. Se você fala bem do jogo, você é comprado. Se você fala mal do jogo, você tá concordando com eles, tá ligado? Você tá com a gente! Exatamente. Tipo isso, então, né? tipo, você não tem basicamente saída, porque não importa o que você acha do jogo pra essa galera, né? E essa que é a questão. Ao mesmo tempo, mano, pra não finalizar num tom totalmente pessimista, eu sinto que, tipo assim, pra nós que vimos, né, a gente tá falando, viu o Gamergate de lá pra cá, sacou? Tipo, a gente viu o processo lento de adaptação, tipo, das pessoas, das mídias, das instituições, tá ligado? Em relação a isso. Mas eu acho que, tipo, eu vou dizer aqui, não sou muito fã desse vídeo do eu não gosto muito de como ele foi feito, de certa forma, mas, tipo assim, eu acho que esse também é um sinal de que as pessoas estão cansando. Essas estratégias discursivas, a gente tá falando aqui, historiografando, digamos, como que elas começaram, e elas estão aqui, mas hoje em dia a gente meio que reconhece, né? Hoje em dia, tipo, a gente, pelo menos, né, entre nós aqui, né, a gente vê um pouco mais isso. E eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas, assim, saca? Tipo, totalmente. Eu acho que esse outro lado tá vindo à tona, assim, de tipo, gente, chega, tá ligado? Caralho, não dá pra conversar mais, não dá pra falar mais. Pra quem é esse nerdola clássico da guerra de consoles, assim, boa parte desse pessoal tá entrando num ponto de, cara, isso que você tá falando não tem nada a ver com o jogo. Eu joguei e achei legal. O que vocês estão falando? Até essa galera mais bitolada já tá meio que de saco cheio, assim. Sim. Exato, sacou? Cara, mas assim, eu acho que esse é o momento, mano, esse momento que a gente tá agora, que a mídia independente, ela se faz mais necessária, sabe? Tipo, o que a gente faz aqui, o que o Nautilus faz lá, vocês do Nautilus, o que os nossos amigos lá do Jogabilidade fazem também, o Overloader e tudo mais, e tantos outros criadores de conteúdo que estão aí fazendo um trabalho maneiro e conscientizando, se torna muito importante, cara. Porque, tipo assim, a gente sabe que em certos espaços não vai adiantar você falar, mas nos espaços que a gente tá criando, com as comunidades que a gente tá criando em torno, é muito importante que a gente dissemine essas opiniões que a gente tem, essa discussão toda que a gente tá tendo aqui agora. Eu acho que esse é um programa que a gente tá fazendo que é um programa importante, sabe? Essa conversa toda que a gente tá tendo aqui, ela não é só sobre um retrospecto, ela é sobre o agora também, sabe? E eu acho que, mano, você que tá ouvindo aí e que você é muito fã do Overloader, mano, apoia o Overloader. Vai lá ouvir os caras, acompanha a live deles, sabe? E contribua da maneira que você puder, nem que seja só com seu view, pra que o trabalho dos caras continue, sabe? Porque é muito importante, mano. Cara, quando eu citei agora há pouco sobre o quanto eu fiquei pasmo quando eu vi que foi postando a porra do vídeo lá, é porque, tipo assim, mano, caralho, sabe, onde é que a gente tá? Tipo, em que ponto a gente chegou onde esse barco ancorou, caralho, sabe? Porque até ontem, sei lá, tipo, não era assim, ou era e eu não percebia, e agora só desandou tanto e a bomba explodiu de um jeito que não dá mais pra fingir que ela não tá aqui, sei lá, mano. Eu sei que o Henrique não quer terminar pessimista, mas eu não consigo. Pô, eu acho que é total isso, eu acho que é tipo, voltando pra curva, aqui é uma curva descendente, né, eu acho, do jornalismo tradicional, da mídia tradicional, porque, mano, todos os sites que eu acompanhava, todos os sites que eu gostava dessa era 2010, tá ligado? Tipo, foram vendidos, foram fechados, a equipe foi trocada, tá ligado? A galera saiu e toda essa galera foi fazer coisas independentes, tá ligado? O pessoal do Aftermath, por exemplo, o pessoal do Remap, que foi o pessoal que saiu do Waypoint da Vice, né? Quando a Vice demitiu geral. Porque toda essa galera tá sendo demitida, sacou? No Brasil, talvez isso não seja tão forte, porque, né, de maneira geral, a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas o processo é esse, né? A linha de base é o acionista, né? Então, essas empresas de capital aberto, né? Porra, tem um jornal ali que é o Loz, né? Que é tipo, porra, a gente perde dinheiro, mas tudo bem, é um bom pra nossa marca. Isso tá acabando, tá ligado? Isso tá acabando. A galera quer, tipo, mano, quer engajamento, quer anúncio, quer SEO, tá ligado? É isso. Tipo, um cara que eu gosto fala, né? É como se o mundo estivesse virando PVP, tá ligado? Tipo, todos os sites, todas as instituições, todo mundo tem um golpe, todo mundo tem uma parada que quer pegar o seu dinheiro. Tipo, acabou essa questão de, tipo, porra, a gente tem essa confiança. Rock Paper Shotgun, eu cresci lendo Rock Paper Shotgun, pra mim um dos melhores sites. Ainda hoje é um dos melhores sites, mas eles mesmos já sofreram muito depois de que eles foram vendidos pra uma corporação que por 5 anos tava de boa. Só que aí
o mercado muda. E aí, quando o mercado muda, o acionista entra e não sei o que, e etc. É isso que a gente tá vendo com o videogame. Porra, a Warner Bros. Que conseguiu cagar com todas as IPs que ela tem, tá ligado? Não sei como não consegue fazer um IP, tipo, desde, sei lá, Shadow of Mordor em 2017, sacou? Tipo, porque não existe mais esse interesse, tá ligado? Então, videogames independentes, tá ligado? Jornalismo independente. Esse é o único lugar que a gente pode contar, porque não é o dinheiro do acionista, né? Tipo assim, é o dinheiro da pessoa que escuta, é o dinheiro da pessoa que assiste. Sim. É o dinheiro que a gente consegue fazer pra falar dos bagulho que a gente acha importante falar, né, velho? Exatamente. Às vezes, mesmo nesses veículos, é importante dizer, as pessoas que estão nessas redações são classe trabalhadora igual nós e saem algumas coisas muito boas, apesar das paçocadas da corporação. A gente fica surpreso justamente porque tem muita gente incrível trabalhando na que eu tenho certeza que essas mesmas pessoas, elas não podem falar publicamente, né? Mas elas ficam bem chateadas com isso. Com certeza, cara. O comentário que eu fiz sobre é longe de ser um ataque aos profissionais, assim. Até porque tem muitos amigos espalhados em vários veículos aí, amigos nossos aqui, né? Pessoas que, inclusive, já gravaram muitas vezes aqui com a gente e que a gente sabe que tem uma cabeça muito diferente. E que, inclusive, concordariam com a gente em gênero, número e grau. Exatamente. Eu ia só dar um comentário otimista só, que você falou da analogia do barco, né? De onde esse barco atracou. Eu tava pensando antes já numa analogia de barco também, que é... Acho que é isso, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? E aí eu acho que, porra, a galera cansando, tendo outros espaços que falam de videogame, esses espaços independentes dando certo, eu acho que é isso. Tipo, o acionista, ele é movido por dinheiro, né? A galera olha e fala, porra, isso aqui é bacana, tá ligado? Mesmo que isso aqui seja, talvez, digamos assim, muito de esquerda, tá ligado? Se tá dando dinheiro, a gente vai fazer. Então, tipo, eu acho que quando a gente tá falando de veículos independentes mudando um pouco a maneira que as pessoas pensam de videogame, eu acho que é o dominozinho, ó. As consequências entram em outros lugares também, tá ligado? É verdade. Eu acho que a gente tá aqui pegando um recorte do lado negativo dessa história dos videogames que a gente viveu dos anos 90 pra cá, desse lado da guerra. Isso faz parecer que a indústria, o meio dos videogames é uma terra arrasada, né? Mas tem muita coisa boa sendo feita. Tem muita gente foda no meio disso tudo. Tanto criando conteúdo, quanto criando jogos, quanto, enfim, estando de ponta a ponta aí. Então, é claro que o debate que a gente tá fazendo aqui é um debate importante. A gente nunca tinha feito um programa falando sobre isso tudo aqui. Então é uma pauta que acho que eu e o Marcelo, a gente já tinha falado sobre ela em off, assim. A gente queria trazer. Essa pauta aqui, Henrique, ela nasceu com o Cardoso falando assim, porra, o Forza vai sair no PlayStation, vamos fazer um programa sobre o fim da guerra dos consoles? De repente a gente tá falando sobre capitalismo tardio, destruição, Eu acho que no fim é uma pauta que ela fala sobre a questão que o Cardoso trouxe quando ele propôs a gente fazer esse programa. O Cardoso nem tá aqui hoje, porque infelizmente ele não pôde participar hoje. Ele vai ouvir e falar, caralho, o que eu fiz? Caralho, eu só fiz uma pergunta, valia a pena fazer esse programa? E acabou que aconteceu. E a coisa tomou forma pra esses caminhos aqui que a gente tá conversando, porque no fim é tudo uma coisa só. Mas tem coisa boa acontecendo, né? E quando a maré subir, como o Henrique falou, a gente vai estar lá pra acompanhar também. Pra gente encerrar, sem a gente se alongar muito, porque a gente já passou do nosso tempo aqui, o Zabuzeta vai querer comer coisas minhas que eu não quero que ele coma, não contra a minha vontade. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já fiz, mas eu vou fazer de novo. Vocês acham que esse, entre aspas, confronto do woke e o anti-woke, ele é a forma que a guerra de consoles, entre aspas, tomou? Essa guerra é uma metamorfose pra vocês? Evidentemente vou dar a resposta curta, é mais complexo que isso, mas a resposta curta é sim. Uma das facetas que eu acho que tomou é lógico que a boa parte da galera mais radical para esse lado do discurso de ódio não vai ouvir esse programa, mas seria importante pra pessoa pensar em que momento que ela passou de o gráfico de Resident 4 é melhor no meu console do que no seu, pra pessoas trans não deveriam existir. E até que ponto isso foi uma opinião sua, ou até que ponto o meio, a internet e interesses específicos foram te levando por esse caminho, sabe? A minha resposta curta é que... Porra, eu acho que se a gente entende o que tá acontecendo no mundo como uma guerra cultural, eu acho que os videogames, até certo ponto, eles são meio que a vanguarda, tá ligado? Eu acho que é tipo, esse fronte, né, esse espaço de batalha dessa guerra cultural maior. Eu acho que tem muita gente que, como o Marcelo falou, tá ligado? Tipo, muita gente que meio que cai nessa sem entender, assim, tipo, vai pela pipeline, vai pelos amigos, vai pelo que ela tá acostumada a ouvir, sacou? Tipo, é um processo longo, assim, de radicalização. E eu acho que é isso, tipo, você
você tem esses canais que eram focados em guerra de consoles, e hoje em dia eles estão falando de Nicolas Ferreira, tá ligado? Tipo assim, hoje em dia estão batendo palma pra Nicolas Ferreira. Então, tipo assim, houve um momento, e eu acho que isso vai no mundo inteiro, né? Tipo, sei lá, Elon Musk gamer do Path of Exile, apesar de que isso já foi provado que ele não é gamer, né? Que ele comprava conta, sei lá, no Pentágono, né? Na Casa Branca, sacou? Tipo, Mark Zuckerberg falando que ele é um dos melhores jogadores de Civilization 6, sacou? Que isso aconteceu recentemente, que ele tem mais de 1000 horas no jogo. Eu acho que é essa parada de que, tipo, existe muita gente que cai nessa pipeline, mas existe muita gente que tá simplesmente ressentida e vê os videogames como um ponto de acesso ao poder mesmo, sacou? De tipo assim, pô, essa é a guerra cultural importante do nosso tempo, e é assim que eu construo o poder, e é assim que eu coloco minhas pautas pra frente. Isso falando principalmente desses criadores de conteúdo woke e por aí vai. E é assim que eu ganho dinheiro, por aí vai. Eu acho que o processo de desconstrução de algumas pessoas se torna mais difícil quando existe uma grande massa alimentando as vozes da sua cabeça. Muito disso a gente vê no meio do videogame, né? E às vezes as vozes da sua cabeça se tornam vozes que vêm de um canal do YouTube. E eu não tô falando do Nautilus. Porque se fosse, tava tudo bem. É um LARP, né, cara? É meio que um LARP, assim, de tipo, estou travando esta guerra pra impedir que o mundo entre em degeneração, tá ligado? O Grams, que eu tava comentando, recentemente ele postou no Twitter um bagulho ridículo, assim, que é tipo... Nós somos gamers, nós enfrentamos chefes e nunca desistimos. Tá ligado? É esse LARP, sacou? De tipo, estou fazendo algo importante da minha vida quando o capitalismo tardio tira toda a minha ideia de potência quando eu não consigo fazer nada, tá ligado? O problema é que o chefe que esses caras enfrentam na vida real é a mãe deles colocando brócolis no prato que eles não querem comer, né, cara? Aí fica meio difícil, né? Mas a gente tem que encerrar esse programa. Eu acho uma pena, porque eu gostaria muito de continuar conversando. Henrique, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, sempre. Você é um cara que eu gosto muito, você sabe disso. E você soma muito aqui nas conversas. Toda vez que a gente grava, o programa vai lá no alto, assim. Então, muito obrigado por ter topado participar. Pô, o convite veio super em cima e mesmo assim você topou. Pô, não, tamo junto. Eu tava pensando semana passada, pô, faz mó tempão que eles não me convidam. Será que é porque da última vez eu acabei furando? Não, pelo contrário, cara. Aí eu fiquei, aí você chamou, eu falei, porra, que bom que somos amigos ainda. Caralho, os pensamentos intrusivos, cara. Pensamentos intrusivos. Cara, muito obrigado, cara, por ter topado. Peço pra que você deixe aí, cara, suas redes, o que você tem feito na internet pra galera poder acompanhar. Tem gente que tá aqui ouvindo esse podcast que talvez não conheça você, talvez não conheça o seu trabalho. Então, usa o espaço aí pra você falar o que você quiser falar sobre o que você tem feito. Cara, recomendo quem não conhece, conhecer o Nautilus. Estamos sempre um espaço em construção, né? A gente tá fazendo coisas novas, a gente faz reviews, a gente faz análises, a gente faz lives, a gente faz um pouquinho de tudo, faz várias coisas. Tem uma comunidade muito bacana no Discord, Monster Hunter tá aí, a gente vai estar jogando bastante com o pessoal. Colhem lá pra jogar com a gente. Tem um vídeo sobre demissões na indústria que saiu no ano passado. Se vocês gostaram desse papo, talvez vocês gostem. Esse ano eu quero fazer mais algumas coisas nesse sentido também, falar sobre essas questões mais voltadas pra política também. A gente do Nautilus, né, como um todo, quer fazer um pouco mais disso. Então, se vocês gostaram desse tipo de discussão, qualquer coisa cola lá na live também, troca uma ideia. E chega lá e pergunta o que é Gamergate. Eu vou suspirar muito profundamente, mas não se acanhe. É, porque acontece. Eu vou falar, então. Mas tudo bem, a gente troca ideia, fica à vontade. Tamo junto, Henrique, brigadão, cara. O papo foi muito legal. Espero que você que tenha escutado tenha curtido esse programa. E se você curtiu, deixa um comentário aí, manda um beijo pro Henrique, fala que ele é lindo. E faça comentários positivos normalmente, né? Seja uma pessoa legal, seja uma pessoa bacana na internet e na vida também. Assim você confronta o mal. Então, Marcelo Vinícius, a gente vai ficando por aqui, né, cara? Às vezes me bate uma nostalgia gostosa de quando eu era convidado e eu falava minhas redes no final. Você quer falar suas redes, cara? Não, eu queria uma rede na minha varanda, uma água de coco. Uma curva descendente e ascendente de uma ponta a outra da parede. Bom, então é essa, cara. A gente vai pegar aqui a curva da saída pra poder encerrar esse programa. Tamo junto, valeu todo mundo que ouviu até aqui. Lembrem-se que o primeiro link da descrição, que é o link do Orelo, é o link mais importante que você vai clicar hoje e amanhã, depois. Tamo junto, valeu. Semana que vem a gente tá de volta, 10 horas da manhã, com mais um up, mais um episódio, mais uma doideira, mais convidados ou não. Enfim, tamo junto. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Gente, forte abraço, hidratem-se bem e a Valve é foda. Joguem a Valve, filhos da puta.